Estou de volta. E aí, tudo bem com vocês? Muito frio aí, né? Nossa temperatura mudando. Eu descabelada, porque eu tomei um ventão daqueles, né? O cabelo é crespo. Então, gente, vamos começar assim, olha. Eu vou dar o curso aí de tecnologia para vocês. Essa nossa aula é a 15ª na sequência das aulas do professor anterior, né? Então, nós vamos... Não está aberta a tela. Nós vamos falar o que eu tive que fazer. Como eu achei que o conteúdo que vocês estavam trabalhando no segundo trimestre, ele deixava um pouquinho assim, algumas brechas, assim, não tinha uma continuidade em relação à história, em relação à teoria com a prática. Então, assim, antes da gente trabalhar a prática, antes da gente pesquisar, antes da gente entrar nesses sites e começar a explorar, nós precisamos entender, né? Nós precisamos entender definições do que é esse marketing digital. Qual é o objetivo dele? Qual é o nosso objetivo com relação a essa disciplina? Né? O que você precisa saber? Então, nós precisamos já retomar um conteúdo, né? Essa introdução vocês já tiveram lá atrás, no primeiro bimestre. Porém, perdão, como nós vamos trabalhar marketing digital e as diferenças em relação ao digital e ao tradicional, então se faz necessário que a gente faça uma retomada para lembrar e poder definir com mais propriedade o que é um e o que é outro e quais as diferenças e como a gente lida com isso, tá? Então, vamos lá. A tecnologia lá, a gente, num primeiro momento, a gente precisa saber o que é o marketing digital. Ah, professora, mas a gente já sabe, é aquela mediada, né, digitalmente, pelo computador, pelos celulares. Então, a gente refere-se a canais e plataformas digitais, tá? Então, assim, o termo correto de utilização e de pronúncia é canais e plataformas digitais, entendeu? Então, essas plataformas digitais, esses canais, são utilizados para promover algo. Ou promove a tua imagem, ou promove a imagem do teu produto, ou promove a tua marca, né? Então, ali, ó, abrange uma variedade de estratégias e táticas que utilizam, a internet e dispositivos eletrônicos para alcançar o público-alvo. Mas isso tudo a gente já sabe, professora. Eu sei que você já sabe, mas eu quero que vocês criem uma linha de raciocínio nesse momento agora, né? Então, o que a gente conhece? A gente conhece o marketing tradicional, que são as técnicas e estratégias que não são utilizadas na internet. E aí eu coloquei ali, ó, tem alguns exemplos. Televisão, rádio, que é muito antigo, se a gente for buscar lá atrás, já tinha, né? Os anúncios, a TV era preta e branca, né, quando começou. As rádios têm um pouco mais de tempo e as rádios hoje também ainda servem a esse propósito, mas a gente vê bem menos, né? Os anúncios. Jornais, revistas, outdoors, promoções e eventos. Hoje se faz muitos eventos para promover determinada marca, para promover determinado nome, determinado produto, né? Então, hoje nós temos que nós vamos trabalhar nesse trimestre as ferramentas, as principais ferramentas. São as redes sociais, que vocês, provavelmente, cada um de vocês tem uma rede social, né? Ou você tem no Facebook, você tem no Instagram, você tem em outras plataformas, mas você tem, né? Os e-mails de marketing, que a gente chamava... Perdão, que eu estou com a garganta irritada um pouquinho. A gente chamava... até fugiu o nome agora. Esses e-mails, era tipo que fazia-se um pacote, e a gente mandava, assim, um único e-mail, ele distribuía, você cadastrava aquelas empresas, aquelas pessoas que você queria que recebesse. Hoje acontece com menos frequência. E mandava um pacote. E aí todo mundo recebia o mesmo e-mail.
Mala direta, obrigado, Luciana, é isso mesmo. Era uma mala direta. Hoje em dia não tem mais a mala direta, por quê? Porque eles segmentaram, eles mandam e-mail de marketing dependendo do público. Para cada público é diferenciada a propaganda, né? Então, assim, eles buscam, se é para o jovem, todo aquele produto que eles ofertam é direcionado só que aqueles produtos que são ofertados para os jovens, segmento jovem. Se é para o segmento de, vamos supor, calçados, eles também separam o segmento por idade, por faixa etária, e aí entra tudo aquilo que a gente já viu lá na demografia, na psicografia, né? Para poder conhecer o consumidor. E aí ofertar o produto com mais segurança, né? E para aquela faixa etária. Então, e nós temos aí também várias plataformas que nem eram conhecidas no Brasil, mas que são apresentadas por esses canais, que é o Google, que a gente trabalha dentro das redes sociais, que vem para trabalhar especificamente o marketing. Tá? Então, o SEO e o SEI, que também a gente vai trabalhar, ele não deixa de ser também uma plataforma de conteúdos assim, específico de marketing. Tá? Então, nós vamos trabalhar também individualmente. O marketing de conteúdo, né, que a gente já sabe, os jornais hoje trabalham muito marketing de conteúdo. Por quê? Porque eles têm, nem todos têm o impresso mais. Antigamente era só jornal impresso. Então, hoje, com o advento que a gente teve aí da Covid, que a gente precisou ficar muito tempo trancado e a gente só tinha acesso mesmo à rede social, cresceu muito, né? Então, o marketing de conteúdo digital hoje, na verdade, a gente não lê mais jornal, a gente só vê a propaganda ali, as informações, tudo através dos dispositivos eletrônicos, né? Então, é esse marketing de conteúdo. E os anúncios de display, que a gente vai ver caso a caso essas ferramentas. Essas são as principais, tá? Então, é o que a gente vai trabalhar. Eu tenho que ficar de olho na hora, né? Perdemos um tempinho. Então, assim, o que a gente precisa ter em mente aí, ó? Vamos buscar. De tudo que eu falei, o que vocês precisam assimilar para que lá na frente a gente consiga construir um documento que é um plano de marketing. Por quê? Porque esse curso de vocês a formação é técnico. Ele tem uma carga horária e vocês precisam ter esse conteúdo bem consciente e bem tranquilo assim para poder entender. Se você não entender, você não vai conseguir trabalhar, correto? Então, nós temos algumas diferenças entre o marketing digital e o marketing tradicional que eu falei para vocês. Primeiro, começa pelo alcance, né? Então, o marketing digital é global, permite segmentação precisa e alcance em tempo real. Ou seja, eu quero atingir o jovem, eu vou lá e começo a elaborar uma publicidade direcionada para o jovem. Automaticamente, ele é muito rápido, né? Eu coloco na plataforma, daqui a pouco ele está lá, sei lá, com milhares de curtidas. Por quê? Porque é de interesse do jovem. Gostei, clique, vou lá e dou uma curtida. Vou lá e indico, vou lá e compartilho. Né? Então, assim, o alcance em tempo real é muito rápido, né? Já no marketing tradicional, local, regional, né? É difícil segmentar. Por quê? Porque quando você vai fazer um marketing, você precisa conhecer primeiro o local que você mora. Você tem que saber a faixa etária, você tem que saber a renda, né? Então, assim, você tem que saber se você tem ali da onde você tem vai fazer a tua publicidade, se naquela região você vai ter concorrente, né? Então, assim, é difícil você descobrir, num primeiro momento, sem que você faça uma análise, a segmentação, tá? Aí nós temos também, em relação à diferença, o custo, né? Geralmente, mais acessível no marketing digital,
opções de anúncios pagos e orgânicos. Na verdade, assim, quanto mais, hoje em dia, esses canais eletrônicos, ele gera à medida que você vai curtindo, à medida que você vai compartilhando, ele gera ali, ele acaba se pagando, né? Mas você pode promover também esse anúncio, pagar lá um valorzinho, sei lá, acho que a última vez que eu vi era R$13,50, R$14 que eu paguei para poder passar mais vezes, né? Daí tem um tempo lá para que aquele anúncio apareça. E já no marketing tradicional é caro, né? Porque um segundo de propaganda na TV, no rádio, sai caro. Deixa eu fazer uma pergunta para monitora. Eu estou vendo que tem alunos saindo. Da reunião. Então, já contei 4 alunos. O que está acontecendo? João Pedro agora saiu. O que está acontecendo? Maria Eduarda saiu. Internet está fraca. Tá, mas vocês estão conseguindo me ouvir? Porque se for o caso, tiver problema, eles conseguem entrar? Sim, depois eles assistem também se precisar da aula. Então tá, então eu vou fazer o seguinte. Mas eles estão ouvindo, sim. Então tá. Eu vou continuar, e daí depois, se for o caso, a internet cair, daí vocês acessam a aula lá, e ela vai estar disponível também no YouTube, tá bom? Então, eu vou dar continuidade falando para vocês agora da interatividade. Então, no marketing digital, a interatividade é alta, permite interação em tempo real com o público. Ou seja, eu posto a minha propaganda e, de imediato, eu consigo interagir ali. Eu vou lá embaixo da propaganda e eu coloco lá se eu gostei, se eu não gostei, se é bom, se não é, se eu quero, se eu não quero, e quanto custa. E eu faço ali os meus questionamentos em relação se me interessa ou não aquele conteúdo, tá? Já no marketing tradicional, ela é baixa. Geralmente, uma comunicação unidirecional, difícil de medir, dependendo de estimativa. Ou seja, é assim, eu vou lá, coloco um outdoor. Aquele outdoor todo mundo vai estar vendo, correto? Aí, tá, eu acho que o outdoor não é suficiente. Eu vou lá e faço uma inserção na televisão. Então, assim, vou lá, pago 30 segundos, né? O mínimo na televisão é 30 segundos. Então, eu pago 30 segundos na televisão. Tá, eu vou atingir um público grande, mas vai depender do horário, vai depender se aquele público está disponível, né? Como é que eu vou fazer uma inserção de manhã cedo durante a semana? Eu não vou atingir o público jovem está dentro da sala de aula. Eu não vou atingir o público masculino. Por quê? Porque o consumidor masculino, a maioria deles estão trabalhando, então já saíram. Quem que eu vou atingir? Só o público feminino. Então, assim, eu também tenho que pensar na hora que eu estou fazendo o planejamento, se eu vou conseguir atingir aquele público que eu quero. E em que momento? O melhor momento que tem é o momento da noite, que está todo mundo em casa. Porém, ele é o mais caro. Por quê? Porque é a hora que a televisão tem ali um número maior, né, de telespectadores assistindo aquele canal. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Outra coisa, o aspecto tempo de implementação. Então, assim, no digital, ele é rápido. As campanhas podem ser criadas e lançadas rapidamente. Eu vou lá e mudo. Eu fiz um slogan, e esse slogan aí já não está pegando. Então, já vou lá, já mudo, já coloco outro, tiro aquele, posto outro, acabou. É muito rápido. É como editar, a gente vai lá, pede para editar, a gente vai lá, arruma o que está errado, você corrige a palavra, tudo ali em tempo real. Então, assim, nem vamos entrar na personalização e na flexibilidade. Por quê? Porque a gente vai entender ao final, né, dessas diferenças que hoje é uma coisa boa o marketing digital. Porque o retorno dele é rápido, o alcance dele é rápido, a interatividade dele é alta, né?
As mediações do resultado ali já tem em tempo real, se deu polêmica, se foi interessante, se está bonito, se está feio, se é brega, entendeu? Tudo isso, o retorno é muito imediato. Então, esse é o nosso papel. Nosso papel é trabalhar rapidez. Ó, agilidade de pensamento também, gente. Por quê? Porque se você vai ser um técnico em marketing, você vai ser contratado por uma empresa para promover uma marca ou para alavancar um crescimento financeiro para a empresa ou para lançar um produto que está parado na gôndola lá, promover. Então, tudo isso tem que ser com muito cuidado, com muito planejamento, e você tem que ter ideias, tem que ter raciocínio rápido. Tá? Então, assim, se você conseguir assimilar tudo isso, você vai ver que você vai utilizar o marketing digital, mas o teu cliente, dependendo do tipo de produto, você vai ter que usar o tradicional também. Por quê? Porque os dois vão ter que estar associados. Tá? Os dois têm o objetivo de atingir. Um menos, outro mais. Porém, por exemplo, se eu tenho um produto que eu tenho que disponibilizar ali no mercado, eu vou ter que trabalhar o local regional. A região para saber se aquele meu produto vai alavancar lá. Tá? Então, daí entra o marketing tradicional. Então, marketing digital. Conclusão, o marketing se tornou essencial para as empresas que buscam alcançar e engajar seu público de forma eficaz, com suas vantagens em termos de custo, interatividade e capacidade de medir resultados. Ele complementa as abordagens tradicionais, oferecendo uma nova perspectiva para o consumidor moderno, né? Para alcançar o consumidor moderno. Quem é o consumidor moderno? Alguém pode me responder aí? Quem é o consumidor moderno? Na nossa visão, assim, na nossa interpretação hoje? Exatamente, Pedro. Parabéns. Somos nós, todos. Né? Nós somos os modernos. Por quê? Porque nós ficamos muito tempo fechados, praticamente 2 anos trancados dentro de casa, tendo que se reinventar. Reinventar em relação à comida, para poder não sair muito. Reinventar em relação a cuidados. Se reinventar. Então, junto com a gente, né, as tecnologias digitais também cresceram, se ampliaram e tiveram que se reinventar. Né? A escola, nós, professores, tivemos que nos adaptar, aprender a fazer essa aula digital aqui, essa aula, como é que a gente chama? Fugiu a palavra aqui, que é meio presencial, meio híbrida, isso. Obrigada, Luciano, pela segunda vez. Essa aula híbrida, tá? Então, assim, eu tive que fazer conteúdos, eu conheço meus alunos e tive que apresentar uma aulinha para eles, mandar para cada um deles, mandar com conteúdo para que eles estudassem. Eu tive que me reinventar, porque se você é a professora que está dentro da sala de aula, né, está habituada ali a ter contato direto com os alunos. Aí você construir um material diferenciado para eles era muito complicado. Então, assim, a gente teve que se reinventar. Então, a partir disso, a gente precisa trabalhar os panoramas das principais tecnologias digitais. Pelo nosso horário, talvez eu só consiga trabalhar esse tópico com vocês. Mas a gente vai buscar uma forma, assim, de eu disponibilizar lá para vocês bastante material, para que vocês leiam, para que vocês pesquisem, né? Para a gente poder discutir toda a aula. Na verdade, eu não sei como é que a gente vai discutir, né? Eu estou acostumada a olhar a carinha de vocês. Eu gosto de interação dentro da sala, eu gosto de mexer na sala, eu gosto de fazer debate, né? Então, assim, eu não sei como é que nós vamos fazer isso. Nós vamos ter que conversar aí com as coordenadoras minhas e de vocês, para que a gente chegue a um consenso, né? Porque eu queria olhar vocês. Eu gosto de olhar, né? Eu sou pedagoga, então, assim, eu estou acostumada com a sala de aula. Eu sou professora de português, eu estou acostumada com a sala de aula. Porém, aqui é muito legal também. Vocês vão descobrir que depois que a gente conseguir se ver, assim, interagir, que vocês me explorarem, porque eu tenho bastante conteúdo para ser explorado, vocês vão ver como é legal você tirar dúvida. Uma coisa que você aprende, nunca mais você esquece. Mas, para você aprender, você tem que querer.
E para você querer, você tem que ter um bom conteúdo e começa por quem está te explicando. Então, assim, tudo que vocês me pedirem, vocês me mandam, se quiserem me mandar lá no Classroom, professora, preciso saber disso, eu queria que a senhora abordasse isso, a gente tem dúvida nisso, tudo isso daí eu vou responder para vocês. E nós vamos aqui, ó, debater aqui. Beleza? Então, assim, vocês têm a liberdade, lá tem o meu e-mail, eu já fui lá no mural, já conversei com vocês, já me apresentei, disponibilizei já antecipado material para que vocês pudessem já se adiantar, dar uma lida, entendeu? Vocês sempre vão ter conteúdo. Eu sou professora de conteúdo, tá? Talvez assim não tenha assim aquela coisa, tanto interação, eu sou diferente, o meu método é diferente do professor Jean, né? Porque eu tenho muito tempo de sala de aula também. Então, assim, mas eu tenho certeza que a gente vai se dar muito bem, tá? Agora só preciso achar uma forma de olhar vocês. Então, lá, posto isso, a gente vai trabalhar sempre o conteúdo, o que significa a definição e a importância dentro do marketing. Por quê? Porque o nosso objetivo é a importância no marketing, tá? Então, a gente vai começar hoje com redes sociais. As redes sociais são plataformas digitais que permitem a interação entre usuários, a criação de conteúdos e compartilhamento de informação, que é o que a gente falou lá no início, né? No início da nossa aula, nós falamos isso, do papel das principais ferramentas da rede social, tá? Então, aí os exemplos aí que a gente já tinha comentado também, o Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok está em alta, né? Cada vez que eu abro o celular tem TikTok para tudo agora. Político usa TikTok, todo mundo usa TikTok. Eu não sei usar ainda, que não é muito minha área, minha praia, né? Então, qual é a importância da rede social no marketing? Acabamos de ver lá, né, as diferenças entre o marketing digital e o marketing tradicional. O alcance, né, o engajamento, que possibilita alcançar um grande público, engajar com eles de forma interativa, né? Então, é legal isso, que é o que eu estou fazendo com vocês aqui, interagindo, né? Agora, a gente só vai poder verificar se esse engajamento está funcionando ou vai funcionar um pouquinho para frente, porque é muito prematuro, eu estou chegando hoje. De repente, vocês vão achar uma pessoa chata pra caramba, que agora só vai falar. Mas eu não consigo olhar vocês, como é que eu vou interagir num primeiro momento? Então, eu vou ter que falar, tá? Mas eu tenho certeza que lá na frente a gente haja um jeitinho. Então, segmentação. Permite segmentar anúncios para público específico e aumentar a relevância. Acabamos de falar lá na frente, lá atrás também. O que é isso? Essa segmentação é eu conseguir produzir material interativo para segmentos específicos, né? Fazer material para o grupo jovem, para o segmento jovem, de acordo com o interesse deles, de acordo com o vocabulário, linguajar. A gente também tem que trabalhar muito, né? Que é a linguagem coloquial. Por quê? Porque dependendo do público que a gente quer atingir, o termo é técnico. Se eu vou falar para um grupo de advogados, eu não vou poder usar a linguagem coloquial. Por quê? Porque eles conhecem termos técnicos. Então, dependendo do produto que eu vou oferecer para ele, não é um produto que se acha em qualquer supermercado. Eu vou vender livro para eles. Eu não acho livro de direito em qualquer lugar, né? São livrarias específicas, são produtos específicos. Então, assim, é outra forma de conversar, né? Vou vender produtos médicos, é a mesma coisa, eu vou usar termos técnicos, tá? Então, assim, eu vou falar com o jovem, eu vou usar uma linguagem coloquial, que é a que ele entende, que é mais facilitado, que é mais direto, que é mais objetivo, tá? Conteúdo visual. O uso de imagens e vídeos facilita a comunicação e atrai mais atenção. Ó, vamos usar o nosso exemplo? O conteúdo aí, vocês estão conseguindo ver o conteúdo que eu organizei para vocês. Porém, não seria mais legal, por exemplo, se você estivesse conseguindo interagir assim, olhar direto para mim? Acompanhar
acompanhar, assim, a forma como eu mexo o braço, acompanhar a forma como eu dou ênfase a determinado assunto. Por quê? Porque quando eu der ênfase a determinado assunto, significa que ele é importante, mas que ele pode cair na avaliação de vocês. Então, assim, vocês conseguem, a partir do momento que vocês começarem a interagir comigo e a me conhecer um pouquinho, vocês vão ver que tem alguns assuntos assim que eu até falo um pouquinho mais alto, que eu puxo mais. Prestem atenção, porque ele pode cair. Tá? E, por último, feedback imediato. Beleza, acabamos de falar também. O retorno é imediato, né? Podem receber comentários e opiniões em tempo real, permitindo ajustes rápidos na estratégia. É aquilo que eu falei. Eu posto alguma coisa lá e eu estou vendo que os comentários são negativos. Opa, o que eu preciso corrigir aqui de acordo com os comentários? Já vou lá, já corrijo, já tiro aquele, já coloco outro. Então, as próximas pessoas já não vão poder reclamar, já não vão poder questionar, tá? Então, é isso, olha, a gente tem bastante coisa, eu estou só nas redes sociais, a gente já fala SEO, do SEI, esse conteúdo está tudo lá, mas o que acontece? A gente tem um tempo muito curto, né, porque é só uma aulinha. Essa aulinha, ela tem que ser produtiva, então eu gostaria de contar com a colaboração de vocês, para na próxima aula, quando for o nosso horário, que é 8h50, vocês já estejam ou na sala ou no laboratório. Por quê? Porque como é uma aula curta, você vê, não dá tempo. Eu organizei um conteúdo para uma aula. Para uma aula. Eu não consegui chegar nem na metade. Então, o que significa que eu vou ter que gravar essa aula para vocês e disponibilizá-la gravada inteira. Para que vocês tenham acesso à minha explicação, para que lá na frente vocês não tenham problema na hora da gente fazer a avaliação. Porque você ter o conteúdo escrito é uma coisa, você ter o conteúdo escrito, e daí a professora aqui explanando sobre cada um deles, como funciona, às vezes você ouvindo, você consegue assimilar. Entendeu? O escrito é bom para você estar sempre lendo ali, pesquisar e concluir. Mas quando eu estou falando, parece que é mais fácil, parece que determinados conteúdos se tornam mais fáceis quando você entende. Né? Então, é diferente. E aí eu preciso de vocês nessa parte, para que nas nossas aulas, no nosso horário de aula, vocês já estejam dentro do horário, para que a gente comece no horário, né? E conclua ela com êxito, que eu consiga fazer todo o trabalho que eu tenho de apresentar para vocês os slides do início ao final, que a gente possa trocar uma ideia para ver as dúvidas. Então, tudo isso é tempo. E nosso tempo nós organizamos. Então, nós precisamos nos organizarmos para que nessa uma aula a gente consiga assistir a aula, a gente consiga tirar as dúvidas, a gente consiga conversar. Eu não ouvi a voz de nenhum de vocês ainda. Eu gosto de ouvir a voz, eu gosto de perguntar, eu gosto de sugestões, tá? Então, assim, vamos nos preparar para que na próxima aula a gente entre no horário certinho, tá bom? Entre um pouquinho antes, gente. Pega 5 minutinhos antes, ó, vai ter aula do professor. Deu sinal, não parem no meio do caminho, tá? Para a gente começar na hora e tá todo mundo ali certinho, né? Porque eu não posso começar a aula antes de vocês todos entrarem. Beleza? Então, é assim. Então, até a próxima aula. Eu ia dizer, espero que vocês tenham gostado, mas a gente teve menos tempo, né? A gente teve menos tempo e não deu para a gente interagir mais, beleza? Mas na próxima, com certeza. Então, até a próxima aula. Bom final de semana, né? E fiquem com Deus.